Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, sou membro do grupo PET Agro e aluno da agronomia aqui da Unesp de Jaboticabal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês o básico da educação financeira, a sua importância, objetivos e seus benefícios. Bom, eu pretendo não me aprofundar muito no tema, é só um resumo, basicamente, para todos os alunos que quiserem se interessar sobre o tema, visto que aqui no Brasil, se tratando de educação básica, como financeira e sexual, por exemplo, é muito escasso, não se tem muito na nossa sociedade. É um pequeno grupo de pessoas que acabam tendo uma educação financeira com a sua família ou em casa, e a outra parte não acaba tendo isso na sua vida. Então é por isso que o meu objetivo aqui é falar sobre o básico da educação financeira com vocês. Bom, primeiramente, antes de começar, eu vou começar falando os meus objetivos com essa videoaula aqui com vocês. Primeiramente, eu quero compartilhar o conhecimento, até porque eu não sou nenhum especialista no tema, não tenho um curso avançado em educação financeira e sobre investimentos, mas eu venho adquirindo através da literatura, livros, cursos básicos que eu já fiz sobre investimento. Então, eu venho aqui compartilhar o básico com vocês, para que vocês procurem se aprofundar mais no tema, fazer um curso mais avançado e assim ter uma boa educação financeira para chegar no mercado de trabalho já com essa ciência, essa área. Bom, compartilhar uma das educações que mais se ausenta no Brasil. A gente é muito comum ver, por exemplo, em alguns filmes dos Estados Unidos, que lá existe uma ideia de educação financeira muito cultuada no país. Diferente aqui no Brasil, por exemplo, não se tem muito isso. As pessoas não têm essa consciência, essa relação com o dinheiro. Nos outros países, essa educação é bem básica e é aprendida até no colegial, diferente aqui no Brasil, que não se tem muito isso nas nossas escolas. Bom, mostrar também que é possível trabalhar pouco, até porque se tratando da nossa modernidade e tudo mais, as pessoas acabam trabalhando e ganhando cada vez mais dinheiro, e mesmo assim não tem uma boa relação com o dinheiro. Então essa é meio que um dos meus objetivos, é mostrar que tendo uma boa educação financeira, você consegue trabalhar menos para que no futuro você, na verdade, você trabalhar mais agora e no futuro você trabalhar menos. Tendo uma boa educação financeira e tendo bons investimentos, isso é possível a longo prazo. Eu não quero influenciar ninguém aqui com essa videoaula, também é outro objetivo, até porque eu não quero que isso pareça que um padrão de vida ou que todos devam seguir isso, ou até mesmo mostrar que isso seja algo que, nossa, todo mundo precisa fazer isso. Não, pelo contrário, cada um é cada um, todo mundo tem uma relação diferente com o dinheiro, a forma como que gasta, a forma como que vive. Então, uma educação financeira, eu acredito que é essencial para todo mundo, mas não significa que a forma como você gasta seu dinheiro ou você não economiza, não significa que você está certo ou errado. Cada um tem a sua forma de viver e a gente precisa ser meio que transparente e cada um ter a sua forma e viver como é feliz, assim. Bom, falando sobre a introdução, antes de tudo, falar o que é educação financeira. E de uma maneira bem simples, a educação financeira nada mais é do que a relação do ser humano com o dinheiro e a sua forma como ele toma a decisão com o dinheiro. É simplesmente você trabalhar, receber o seu dinheiro e saber o que fazer com ele ao longo de meses, anos na sua vida. É muito comum você ter na nossa sociedade as pessoas trabalharem cada vez mais e não ter uma boa relação com o dinheiro. Elas podem até ganhar muito, sair da faculdade, por exemplo, se formar como engenheiro, ganhar rios de dinheiro, mas mesmo assim não ter uma boa consciência, não saber como que gasta. E a educação financeira tem como essa finalidade, é mostrar ao indivíduo as melhores decisões que ele pode fazer com o seu dinheiro. Porque não adianta nada você ganhar muito e mesmo assim você não saber como que esse dinheiro está saindo do seu bolso. E aí você acaba meio que tendo na nossa sociedade a famosa corrida dos ratos. As pessoas trabalham, compram bens que não precisam e acabam não tendo essa boa relação com o dinheiro. E é por isso que você tem essa educação financeira, que tem como objetivo ter tornar essa consciência no indivíduo com a relação com o seu dinheiro. Bom, os principais objetivos da educação financeira nada mais é do que evitar gastos desnecessários, obviamente, até porque você tendo uma boa educação, você acaba não desperdiçando tanto dinheiro assim, com coisas que você não precisa e tudo mais.
Evitar o endividamento, principalmente no Brasil, que você tem um grande número de brasileiros que estão no SPC, que estão endividados mesmo e que não conseguem crédito para mais nada e simplesmente ficam nessa vida sem poder abrir seu próprio negócio ou até mesmo começar algo novo, porque aí seu nome está sujo e você não consegue fazer mais nada. E ela vem para tornar o indivíduo consciente com a relação com o dinheiro. Ela tem também a finalidade não só de economizar, mas também investir, que nada mais é do que fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O investimento, você pode pegar o seu dinheiro e fazer ele gerar mais dinheiro. Você pode trazer tranquilidade e segurança para a sua vida. Ter uma boa educação financeira, você acaba não sendo sujeito a correr riscos, por exemplo, de sofrer um acidente ou algo do tipo, e você precisar muito de dinheiro para poder suprir aquilo. Com uma boa educação financeira, você consegue evitar esse tipo de coisa. Você acaba não se endividando e, caso aconteça alguma coisa nesse mundo meio que incerto, você acaba meio que tendo um dinheiro extra, uma reserva de emergência, por exemplo, e consegue reverter a situação. Principalmente agora, nos tempos atuais de pandemia, aqueles que tinham uma boa educação financeira e tinham uma grande quantia de dinheiro investido, economizado, são aqueles que vão sair melhor nessa crise. Até porque, se tratando de Brasil, com a desigualdade social tão grande, as pessoas mais pobres, que não têm essa consciência, acabam não tendo essa educação e um bom salário, elas acabam sofrendo ainda mais nessa situação. Então, por isso que a educação financeira é algo de extrema importância, não só para pessoas ricas, que ganham muito, mas também pessoas mais pobres também precisam ter essa noção de como gastar seu dinheiro e da melhor forma possível na sua situação. Bom, aqui eu vou falar para vocês sobre o planejamento financeiro pessoal. Então, é meio que cada um tem a sua forma de se planejar. Primeiramente, você precisa definir onde você está. Isso, qualquer curso básico de investimentos e de educação financeira básica é meio que imprescindível. Definir onde você está é basicamente traçar um mapa da sua situação financeira. Por exemplo, nós temos aqui uma planilha básica sobre despesas e gastos mensais. Então, para definir essa situação, é necessário você começar a fazer uma planilha financeira e ver qual que é a sua situação, quais são os seus gastos que você tem mensalmente, as suas despesas, seja fixas ou variáveis, e anotando através de uma planilha no Excel, que fica bem simples de fazer. Fazendo isso, você acaba definindo quanto de dinheiro está entrando na sua renda e quanto que está saindo nos seus gastos. E isso acaba meio que sendo essencial para você ter noção da sua saúde financeira. E depois fazendo isso, fazendo uma planilha bem simples, que vários sites possuem umas planilhas, você mesmo pode fazer uma no Excel, assim, simples, você vai fazer a análise de gastos. Fazendo essa análise, é possível você ver os seus gastos fixos e os variáveis. Os fixos são gastos bem comuns que as pessoas têm, como, por exemplo, aluguel, despesa de água, energia, internet. Então, é algo que você consegue definir. Agora, os gastos variáveis é algo que você precisa tomar cuidado, porque eles acabam surgindo ao longo dos meses. Por exemplo, restaurantes e tudo mais, final de semana que você acaba saindo. Então, são meio que variáveis, você não consegue definir qual gasto você vai ter. E é por isso que esses são os mais perigosos, é ter noção do quanto que você pode ter esse gasto ao longo do mês. E com isso, você acaba meio cortando algumas coisas para poder ter uma boa renda no final do mês. Outra dica que todo educador financeiro sempre dá é não gaste o dinheiro antes de possuí-lo. É bem simples, não usar muito cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele possui anuidade e tudo mais, apesar de alguns bancos digitais não possuem anuidade, e é algo que eu aconselho vocês também. Se for usar cartão de crédito ou gastar o dinheiro que você ainda não possui, é melhor usar, por exemplo, um cartão sem anuidade que você acaba não gastando com juros. Faça cortes em gastos desnecessários, é a outra dica também. Como eu já disse anteriormente, os gastos variáveis são mais difíceis de você controlar. Os fixos, você consegue cortar uma coisa ou outra, mas os fixos mesmo, como por exemplo o aluguel, a energia, é algo que você não tem como tirar. É fixo anualmente e não tem como você tirar isso. Pague a si mesmo primeiro. Então, é outra dica que todo investidor educador faz. Ao receber seu salário, defina uma parte do seu dinheiro, uma fatia que seja, por exemplo, 30%, 20% do que você ganha, e destine isso para uma economia futura, por exemplo.
pense em algo que você queira daqui 30 anos, 20 anos, por exemplo, se estabilizar, comprar um carro, tudo mais. Defina esse objetivo. É o que você quer daqui a alguns anos. Não seja 10 anos, mas sim 20, 30, 40 anos. Que você queira se aposentar, ter uma economia melhor, ou até mesmo trabalhar menos no futuro próximo. Então, defina essa economia e pague a si mesmo, porque você está trabalhando semanalmente, chega no final do mês e você vai lá e gasta esse dinheiro como se fosse água, por exemplo, e você acaba não se pagando primeiro, porque quem está trabalhando, gastando energia e está se estressando é você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se pagar primeiro, antes de pagar em outros bens que você não precisa, por exemplo. Fuja de contas fixas e tenha uma reserva de emergência. É algo que é outra dica que todo educador financeiro também sempre dá, que é você destinar uma parte do seu dinheiro para uma reserva de emergência. Eu tinha falado anteriormente que você precisava se pagar primeiro para poder investir. E uma outra parte você pode destinar para uma reserva de emergência. Você deixar separado uma reserva de uma parte de um investimento que você queira fazer. Então, a reserva ela é imprescindível, principalmente nos tempos atuais, que qualquer coisa pode acontecer, um acidente ou uma coisa que você precisa fazer, uma cirurgia, e você vai acabar precisando gastar. Então, você tendo essa reserva, você não corre o risco de ter que parcelar a coisa que aconteceu ou simplesmente se endividar em algum acidente. Então, tendo essa reserva, você acaba evitando esse endividamento. Bom, existem inúmeros de benefícios da educação financeira, mas eu quis ser bem breve aqui, eu listei algumas. Então, você consegue evitar despesas inesperadas, até porque você tem um bom controle do que entra na sua renda e o que sai. Você aproveita melhor o seu orçamento no final do mês. Então, tendo esse meio que controle do que você está gastando e o que você está rendendo, seja no seu trabalho e tudo mais, você consegue aproveitar melhor e assim possível, comprar outras coisas que você não conseguia antes comprar, por exemplo. Você se livra de dívidas, então a pessoa que está endividada e ela precisa muito economizar, ela tendo uma boa consciência da educação financeira, ela acaba conseguindo se livrar das dívidas. Então, isso é uma questão de prática e consistência na educação financeira. Bom, agora falando sobre investimentos, educação financeira não se trata apenas de como você gasta ou economiza dinheiro. Ela não se resume somente em economizar dinheiro. Ela se trata em fazer seu dinheiro render mais. E também se trata de investimentos. É algo que faz muito parte da educação financeira, que toda pessoa que tem essa noção, ela acaba tendo a consciência sobre investimentos. Isto se tratando de Brasil, muitas pessoas não têm um conhecimento básico sobre investimentos. E é por isso que também é uma parte da educação financeira. Eu vim falar aqui para vocês o básico também sobre investimentos, com algumas dicas. Visto que já disse uma vez, vou dizer de novo, eu não sou especialista em investimentos, eu só estou aqui falando o básico para vocês, que eu venho adquirindo, e falando isso para que vocês procurem um conhecimento melhor na literatura, e também tem vários youtubers que também falam sobre investimentos. Então, aconselho que vocês estudem além disso daqui, para que vocês se formem aqui na graduação, na Unesp, ou seja, em qualquer outro lugar, e tenham meio que noção do que você gasta e da forma como você investe, porque não se trata somente de trabalhar, se trata de pegar seu dinheiro também e investir, fazer seu dinheiro trabalhar por você. Bom, então falando sobre investimentos, vou começar sobre os conceitos básicos, que eu vou falar tópico por tópico, que são investimentos, corretoras, juros e tudo mais. Então vamos começar aqui. Se tratando sobre investimentos, o conceito bem básico de investimentos, que algumas pessoas não possuem, é que eles diferente de custo. O que é o custo? Nada mais é do que você comprar um bem ou algo e você não tem retorno. Isso é um custo. Por exemplo, você comprou uma bolsa e essa bolsa não vai te dar retorno. Você gastou seu dinheiro, já foi. Você só tem a bolsa agora. Agora, o investimento nada mais é do que você comprar algo, por exemplo, pegar seu dinheiro, R$1.000, e desses R$1.000, ele te gerar retorno, te gerar uma renda. Então, isso nada mais é do que um investimento. É você gerar mais capital. E o investimento, ele tem como 3 princípios, ou 3 variáveis, que é o rendimento esperado, o risco aceitado e o horizonte temporal.
O rendimento esperado nada mais é do que você investir em algo e já sabendo, que esse investimento ele vai te gerar um retorno. Então você consegue meio que extrapolar qual seja esse retorno. Na renda fixa, por exemplo, você consegue ter uma boa noção do quanto que você vai ter de retorno. Porque aí você usa uma calculadora financeira e você acaba meio que fazendo cálculo, sabendo quanto que você vai ter de retorno. Já o risco aceitado nada mais é o quanto você está disposto a correr risco naquele investimento. Por exemplo, renda fixa não tem tanto problema assim. Você pode investir no Tesouro Direto, que são títulos do governo, e você não corre tanto risco de perder esse dinheiro. Agora, se você vai investir em renda variável, fundos multimercado, fundos de investimento imobiliário, você tem um risco. Ou seja, o capital que você investir nessas rendas, por exemplo, você acaba meio que sendo sujeito a perder uma parte desse dinheiro ou ganhar muito mais com esse dinheiro. Então, é o risco que se tem em investir em renda variável, por exemplo. O horizonte temporal nada mais é do que o tempo que você está disposto a deixar esse dinheiro investido. Por exemplo, você quer investir por 10 anos, por exemplo, usar o seu dinheiro daqui 5, 10 anos. É aconselhável você ir para uma renda fixa, por exemplo. Você não vai ter um retorno tão alto, mas você vai ter um risco bem menor de perder esse dinheiro. Agora, a renda variável é algo meio complicado. Por exemplo, você vai investir em ações. O horizonte temporal para investir em ações, que muitos investidores recomendam, é acima de 20, 30 anos. Então, quanto maior o tempo que você deixa investir esse dinheiro em ações, maior será a sua valorização e também o risco será menor. Então, o horizonte temporal é algo também que você precisa deixar claro antes de começar a investir. Bom, falando sobre conceitos básicos sobre corretoras, agora, algumas pessoas não têm noção ou conhecimento sobre o que são corretoras, acabam meio que só conhecendo bancos, mas aqui no Brasil também não é meio que difundido esse conhecimento. Bom, corretoras nada mais são do que instituições financeiras especializadas em investimentos. Ela se assemelha a um banco, por exemplo. Você tem vários aqui no Brasil e a função dela é você investir seu dinheiro e ter um retorno. A diferença básica dela para um banco é que a corretora não é especializada em fazer empréstimos. Você não vai para uma corretora pedir empréstimo, por exemplo. Ela é especializada em você aplicar seu dinheiro nela, ela investir esse dinheiro na bolsa de valores e, com isso, você ter retorno com esses investimentos. Então, ela é especializada no seu retorno. O banco, por exemplo, ele pensa muito em lucratividade. Então, ele não é especializado no seu cliente e gerar retorno. Então, a maioria dos investimentos que o banco promete é algo meio que ilusório e muitas pessoas acabam caindo nas ideias do banco, acabam vendo os investimentos que eles te mostram e você acaba não tendo retorno tão legal quanto seria numa corretora. Então, é meio que aconselhável a tirar dinheiro do banco, do seu banco, seja qual for, e aplicar esse dinheiro através de uma corretora. E existem várias no Brasil, como por exemplo nós temos aqui a Clear, a Rico, a Easy Invest, a Modal, a XP, entre outras corretoras. E essas corretoras, elas são especializadas em gerar retorno. E não igual um banco que a maior parte deles só quer lucrar. E investir por um banco não tem um retorno tão legal. Por exemplo, a poupança. Muitos brasileiros têm dinheiro parado na poupança. E o banco, ele enriquece muito com esse dinheiro, porque ele não está te gerando retorno nenhum, é um retorno bem baixo, a corretora, inclusive abaixo da inflação. E isso desvaloriza o seu dinheiro, e com esse dinheiro lá, o banco consegue pegar esse dinheiro, ter um bom caixa em si, e aplicar em outros investimentos. É lógico que você consegue sacar esse dinheiro, mas você está gerando dinheiro para o banco, porque ele consegue pegar esse dinheiro e investir em outras coisas, inclusive em renda variável e tudo mais, e consegue lucrar cada vez mais. Por isso que você tem bancos cada vez mais bilionários aqui no Brasil. Aqui é o paraíso para eles, porque eles conseguem meio que lucrar muito com os brasileiros que, por não ter uma boa educação financeira, acabam deixando muito dinheiro parado no banco. E com isso ele acaba lucrando cada vez mais e o cliente, que a maioria dos brasileiros, não lucra tanto, não tem um rendimento tão bom. Bom, elas
recebem autorização do Banco Central e são fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Então, meio que fiscalizadas essas corretoras. Não é simplesmente você ter medo, tenho medo de investir na corretora por medo de perder esse dinheiro. Você não vai perder esse dinheiro. Então, é muito comum alguns brasileiros terem medo de aplicar seu dinheiro através de uma corretora, por não ser tão conhecida assim. Então, é meio que elas são fiscalizadas, elas têm que cumprir as suas obrigações. Então, se ela falir ou algo do tipo, você vai ter garantia sobre o seu capital. Então, não precisa ter medo de investir através de uma corretora. É até melhor e aconselhável. Então, isso aqui é para exemplificar o papel de uma corretora. Ela nada mais é do que funciona como um intermediário, uma ponte para a Bolsa de Valores brasileiras. Nós temos aqui a B3, que é a Brasil Bolsa Balcão, que é onde se localiza o índice brasileiro de ações, por exemplo, o índice Bovespa, que é um índice que compõe várias ações e que é possível investir nela. Não só isso, mas também investir em outros ativos, como Tesouro Direto, renda fixa e tudo mais. Então, a corretora ela funciona como uma ponte para ligar o cliente com a bolsa ou os investimentos. Alguns investidores ficam com a dúvida: eu vou investir através de uma corretora, por exemplo, e vou deixar muito dinheiro aqui investido. E se a corretora falir, por exemplo? Pode acontecer, assim como pode acontecer com um banco, por exemplo. E se essa corretora quebrar, como que fica o meu dinheiro? Então, basicamente, essa ponte se quebra da corretora com a bolsa. E, ao se quebrar, os seus ativos eles já vão estar aqui, por exemplo. E é muito simples você pegar seu capital e transferir para outra corretora. Então, se uma corretora quebra e você tem muito dinheiro aqui investido, você pode simplesmente mudar para outra corretora. Então, é lógico que o risco de uma corretora falir é bem baixo. Tem várias corretoras e a maioria delas não estão em inadimplência. E é muito difícil mesmo uma corretora falir. Mas, caso aconteça, que algumas pessoas tenham esse medo, é possível você transferir o capital dela, que você tinha nela, para outra corretora. E, a partir dela, retirar o seu dinheiro, caso você queira e tudo mais. Então, você não tem esse risco de perder esse dinheiro. Ele vai ficar lá investido por um bom tempo e não vai ter esse problema de dela falir. Existem várias corretoras no Brasil. Eu listei algumas aqui, a página inicial dela é bem simples, você digita algumas, como por exemplo a Rico, a XP, a EasyInvest, a Clear, a Moda ou mais. Você tem várias, não só essas daqui. E você simplesmente faz um cadastro com seu nome, CPF, RG, documentos, tudo mais. E é como se fosse abrir uma conta em um banco, só que aí é uma corretora. E é bem simples. E algumas possuem algumas taxas. Você tem, por exemplo, a Clear, que é uma corretora totalmente gratuita, que é bem básica e bem indicada a pessoas que não têm uma renda tão boa assim, como, por exemplo, o pequeno investidor. Se tratando de estudantes, por exemplo, uma corretora bem recomendada, porque você não paga taxa nenhuma para investir, nem nada. Só que aí também você tem a questão de que se você for trabalhar, mexer muito nessa corretora, pegar outros investimentos, não é indicado, porque quando é gratuito assim, obviamente que o serviço cai bastante. E a Clear tem muito esse problema da corretora cair muito o servidor dela e você acaba não conseguindo investir em determinados momentos, como, por exemplo, quando o mercado está muito ativo e você acaba não conseguindo investir em tal ação quando está um dia turbulento no mercado financeiro. A Rico, por exemplo, é uma corretora que eu recomendo, que por essa corretora que eu invisto também. Você tem taxa grátis para Tesouro Direto, renda fixa e fundos imobiliários. Só que em swing trade, investir em ações ou ações fracionadas, existe uma taxa para você pagar. Exceto recentemente, que eu vi que atualizou agora, ações fracionadas para Rico passaram a ser a 1,90. Então, acabou meio que, se você quer investir em ações e ações fracionadas, que são ações abaixo de 100, você acaba pagando mais barato por elas. E eu recomendo, porque é uma mais barata que se tem aqui, que eu conheço. Você tem as outras também que são baratas, só que eu não conheço o serviço delas e se é tão boa assim. Mas eu recomendaria a Rico.
Mas aí fica a critério de cada investidor, o quanto de capital você tem para investir e ver qual você se assemelha mais, se acostuma mais a investir por ela. Então fica meio que a critério de cada um para ver qual é o melhor lugar para você investir. Bom, aqui é outra dica que eu dou, não se trata apenas da corretora em si, mas também bancos digitais. Porque qual que é o grande problema de você ser um pequeno investidor? É você ter um certo gasto para investir. Por exemplo, quando você vai investir seu dinheiro, você precisa transferir o seu dinheiro de um banco para uma corretora. Só que aí os grandes bancos, como Itaú, Banco do Brasil, Santander, entre outros, você não tem uma taxa gratuita assim para transferir seu dinheiro. Você tem que fazer uma TED para a corretora e com essa TED você acaba pagando um valor absurdo por um banco, qualquer que seja. E esse valor impacta nos seus investimentos. Então, quando você vai transferir seu dinheiro e você tiver que pagar toda vez para uma TED, os seus investimentos, assim, vai ter um custo bem alto, porque além de você pagar a taxa para investir numa renda variável, você vai ter que pagar a taxa de transferência eletrônica. Então, eu super recomendo que quem começar a investir, for um pequeno investidor, abrir uma conta no banco digital, como, por exemplo, nós temos 4 aqui, mas eu recomendo o Inter e o Nubank, que você não paga anuidade para ter uma conta nesse banco e as transferências eletrônicas são gratuitas. Ou seja, você pega no seu banco digital, gera um boleto de depósito e com esse boleto, no seu banco, por exemplo, Itaú, você paga esse boleto e esse dinheiro vai cair nesse banco digital. E esse dinheiro no banco digital você consegue transferir gratuitamente para uma corretora. Então, o custo disso tudo é zero. Então, você acaba meio que diminuindo o custo de investir. E aí acaba saindo muito mais barato para o pequeno investidor e até mesmo o grande investidor que for começar a investir na bolsa. Bom, aqui eu printei da minha corretora, que é da Rico, o Home Broker. Nada mais é do que o lugar que você pode comprar e vender ativos, como, por exemplo, ações. Você temos aqui várias ações, você tem aqui a ordem de venda e a ordem de compra. Eu vou explicar mais à frente o que são ações e tudo mais, mas isso aqui é só para vocês se assemelharem com as ações. Quando se trata de uma corretora, todas elas se assemelham bastante com esse home broker. Isso aqui é simplesmente para você que quer investir em ações, mas se você quer investir em renda fixa ou tesouro direto, por exemplo, você pode muito bem entrar pelo aplicativo no celular, que é bem simples e didático. Você simplesmente abre e vai estar lá as funções para você começar a investir. E a partir daquilo você consegue. Isso aqui é mais para ações e para você acompanhar como que está o mercado de ações. Bom, outro conceito básico que eu preciso falar para vocês é sobre juros simples e juros compostos. Juros simples isso daqui nada mais é do que matemática básica, mas se tratando de investimentos é algo que todo mundo precisa saber. Juros simples nada mais é do que os juros que em cima de um capital que eu emprestei para uma determinada pessoa e eu vou cobrar juros dela pelo tempo que ela ficar com esse dinheiro. Por exemplo, eu emprestei por 3 meses para ela um certo dinheiro, por exemplo, R$100, e eu cobrei 20% de juros por mês. Ou seja, no primeiro mês ela vai ter que me pagar R$20, no segundo mais 20, no terceiro mais 20. No final, ela vai ter que me pagar R$160, R$60 de juros. Agora, juros compostos é algo que se trata do mercado financeiro, que é juros sobre juros. Você tem a fórmula aqui do juros simples, bem didático, você tem o capital inicial, a taxa e o tempo, que vai ser o final dessa multiplicação, os juros simples. Agora, os juros compostos é juros sobre juros. Você tem aqui, inclusive, a fórmula elevado a n, que é o tempo, e a taxa e o montante. Então, eu empresto para uma pessoa por 3 meses um determinado capital, por exemplo, R$100 novamente, e no primeiro mês, 20% de 100, obviamente que é 20. No segundo mês, diferentemente do juros simples, que seria 20% de 100, os juros compostos passam a ser 20% de 120 em relação ao primeiro mês. Então, ao final do mês, você vai ter um montante final bem maior do que a juros simples, que é juros sobre juros. Aqui eu fiz uma tabela
bem simples para exemplificar e ficar claro a diferença discrepante de juros simples e juros compostos. Você tem aqui juros simples, que 5%, por exemplo, de R$ 1.000, no primeiro mês, 1.050, no segundo, 1.100. Então, a variação vai ser sempre R$ 50, porque esse 5% de 1.000 é R$ 50, e no final você vai ter 1.600. Agora, juros compostos, diferentemente, você tem R$ 1.000 aqui, a taxa ainda é 5%, e no período de tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aqui você tem no primeiro mês R$ 50 de juros recebidos. No segundo, você já tem R$ 52,50. E no terceiro, aumenta cada vez mais a parcela de juros. E no final de tudo isso, você vai ter 1.795 diferente de 1.600, ou seja, mais de R$ 100 de juros. Então, juros compostos é algo que rege o mercado financeiro. E como vocês viram aqui na fórmula, juros compostos é elevado a N, juros sobre juros, e leva em consideração muito o tempo. Então, quanto maior o tempo for dos seus investimentos, quanto maior tempo você for deixar esse dinheiro aplicado, como por exemplo 30, 40 anos, maior será o rendimento. Então, é algo que precisa ficar claro antes de começar a investir. Definir quanto tempo você quer deixar esse dinheiro aplicado. Porque quanto maior for o tempo, maior será o retorno, porque você vai ter o N aqui, que é o tempo, a seu favor. Então, os juros compostos acabam meio que favorecendo os seus investimentos. Bom, isso daqui eu fiz através de uma calculadora financeira do meu celular, e para mostrar o quanto que isso impacta nos seus investimentos, os juros compostos. Você tem aqui o cálculo de um juros composto que eu fiz, aplicando o valor de R$ 1.000 e considerando uma taxa de 5% ao mês. Deixo claro aqui que isso não existe. 5% ao mês é um absurdo. Mas eu fiz só o cálculo para se assemelhar a esse cálculo anterior aqui, para ver quanto tempo ficaria esses investimentos. Eu fiz aqui um cálculo com base em 120 meses, ou seja, 10 anos, só para mostrar que essa taxa é absurda e não existe isso no mercado financeiro. É muito variável, muito incerto, e seria muita loucura falar que isso existe. Mas é só para exemplificar o cálculo. Aqui eu apliquei R$ 1.000 e no total de 10 anos eu vou ter de retorno aqui R$ 347 mil. Então, acaba o seu rendimento, e o gráfico disso tudo aqui é um gráfico exponencial. Ou seja, quanto maior for o tempo e eu for expandido, por exemplo, para 20, 30 anos, isso daqui fica mais exponencial ainda. A curva crescente e o seu patrimônio aumenta muito mais. Então, você vê lá que os juros compostos trata-se de uma função elevado a N. Então, quanto maior o tempo, maior será o retorno disso daqui. E aqui eu fiz o cálculo para juros simples. E você vê a diferença discrepante do que é isso daqui. Eu apliquei R$ 1.000 novamente, 5% por mês, período de 10 anos. Então, você tem aqui um total de juros de 6 mil. Com os R$ 1.000 que eu investi logo no início, 7 mil. Ou seja, de 347 mil reais para 7 mil é o juros simples. Então, você vê o quanto que isso daqui acaba não rendendo para o seu bolso, se tratando de mercado financeiro. Bom, outra coisa que precisa ficar claro para todo mundo, que eu aconselho vocês estudarem também alguns conceitos básicos de economia também, se aprofundar um pouco mais no assunto, é sobre a inflação. A inflação é algo que impacta nos seus investimentos, impacta no seu dinheiro, porque nada mais é do que o aumento dos preços de produtos e serviços. E ela é calculada pelo índice de preços, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE que produz esses importantes índices de inflação, de preços, de aumento de preços. E nada mais é do que a desvalorização do seu dinheiro. Por exemplo, você começa o ano com R$ 1.000 e com esse dinheiro você consegue comprar uma bicicleta. Se o Brasil manter uma inflação de 4% ao ano, no final do ano você vai precisar, digamos assim, de mais de R$ 1.000, ou seja, vai aumentar um pouco a mais o valor daquela bicicleta. É algo bem simples de entender. Nada mais é do que a desvalorização do poder de compra do consumidor. E isso impacta no seu dinheiro. Por quê?
Ao deixar seu dinheiro parado na poupança ou no colchão, como alguns brasileiros fazem, ou num cofrinho em casa, você acaba meio que sendo sujeito a ter o seu dinheiro desvalorizado por conta da inflação. E a inflação nada mais é do que um cálculo de juros compostos também. Então, quanto maior for o tempo que o seu dinheiro está lá parado, maior será a desvalorização do seu dinheiro. Então, não é aconselhável deixar dinheiro parado, seja na poupança, porque a poupança também, além disso tudo, ela não te gera um retorno, e o retorno dela acaba sendo muito abaixo da inflação. É um percentual muito baixo. E com isso, o seu dinheiro está sendo desvalorizado absurdamente. Então, por isso que não é aconselhável nem um pouco a deixar nenhum dinheiro parado, seja em conta corrente, na poupança, ou até mesmo em casa, em algum cofrinho. E nada mais é do que a inflação, algo comum em qualquer país. Qualquer economia saudável possui um pouco de inflação. Nada mais é do que o equilíbrio de preços do que está sendo produzido naquela economia. Ou seja, a inflação nada mais é do que a variação entre o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o dinheiro em circulação, que está tendo naquela economia. Se eu desbalanço um pouco essa relação, você acaba tendo ou uma inflação, que é o aumento geral assim, de preços de bens e consumos, e você tem, caso você desbalance de uma outra forma, por exemplo, tem um grande desbalanço da economia, como está acontecendo agora, que está afetando a economia mundial, que é a deflação, que é uma outra forma, que é a queda de preços, só que aí você tem uma economia desestabilizada, porque as pessoas não estão consumindo, as indústrias estão produzindo a preço de custo e tendo que vender mais barato. Então, isso acaba meio que gerando uma deflação que também é péssimo para a economia e acaba sendo pior do que a inflação. Então, a inflação é algo meio que comum numa economia saudável. Bom, agora aqui eu vou falar sobre tipos de investimentos. Eu pretendo não me alongar muito, mas existem vários tipos de investimentos e é aconselhável vocês estudarem, se aprofundarem mais no tema. Então, eu vou começar aqui falando sobre renda fixa. A renda fixa nada mais é do que investimentos que você tem um retorno já esperado. Então, você acaba meio que investindo em algo e o retorno dele vai ser fixo, ou mensalmente, ou anualmente, ou até mesmo uma renda que você já tem extrapolado para daqui 10 anos. Então, você investe R$1.000 e ao longo de 10 anos você sabe que você vai receber R$1.000 a mais, ou seja, você vai resgatar 2.000 daqui a 10 anos. Isso é renda fixa. E você pode ter vários tipos, como, por exemplo, o Tesouro Direto, que são títulos de dívida emitidos pelo governo. Ou seja, o governo emite esses títulos a fim de capitalizar dinheiro e, com esse dinheiro, fazer os seus investimentos, seja na sua infraestrutura, na sua economia e tudo mais, e com esse dinheiro, ele investe em si próprio. E com isso, ele te gera retorno, te gera uma renda. Então, você tem, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um investimento bem básico, que você pode fazer qualquer um e deixar sua reserva de emergência. Você tem um Tesouro IPCA, que considera a inflação, e outros tipos de tesouro que é do governo. A chance disso daqui, por exemplo, quebrar e você perder o seu dinheiro é muito remota, porque você está falando de uma economia de um país. Então, qual que é a chance do Brasil quebrar ou falir, por exemplo? Então, o Tesouro Direto é um tipo de investimento muito seguro. Para pessoas mais conservadoras, que em relação ao seu dinheiro, é algo muito indicado. Você tem também o CDB, que é o Certificado de Depósitos Bancários. Nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para um banco, qualquer que seja. O banco emite esse CDB para capitalizar também o dinheiro e te gera um retorno. Então, nada mais é do que esses investimentos, você emprestar seu dinheiro esperando o retorno. Você tem letras de crédito imobiliário e letras de crédito agrária, ou seja, você empresta seu dinheiro para um banco e esse banco ele empresta um dinheiro para algum cliente, seja para comprar imóveis ou até mesmo o produtor rural que queira investir na sua fazenda, e com isso ele paga a mais pelo banco por esse crédito e, obviamente, o banco te paga um retorno também por ter emprestado o dinheiro para o banco. Então é meio que todo mundo se ajuda investindo através de um banco. Em resumo é isso. E você tem vários outros, como letras de câmbio, fundos de renda fixa, entre outros. Então a renda fixa é algo meio que indicado para pessoas conservadoras com seu dinheiro. Aquele tipo de pessoa que
não quer correr tantos riscos assim de ter o seu dinheiro meio que variando ou perder uma boa parte desse dinheiro. Então é aconselhável para quem tem esse perfil conservador investir em renda fixa. Quando você vai abrir uma conta numa corretora, antes de tudo, de você começar a investir, ela vai avaliar o seu perfil. Então vai ter um questionário e você vai responder uma série de perguntas e através dessas perguntas a corretora consegue definir o seu perfil. Então a partir disso você acaba meio que vendo se você é um investidor conservador e ela vai te indicar esses investimentos aqui em renda fixa, investidor moderado, que ela vai poder te indicar seja em renda variável e renda fixa, por exemplo, e o perfil agressivo, que é o tipo de investidor que não tem medo de perdas, ele preza a longo prazo, daqui 30 anos, e ela vai indicar mais investimentos em renda variável. Então, quando você for abrir uma conta numa corretora, é simples, você responde esse questionário e você vai saber o seu perfil, e a partir disso, você ter uma noção de qual investimento é mais aconselhável a você. Bom, agora se tratando de renda variável. A renda variável, diferente da fixa, é meio que variável, em resumo. Você não vai ter uma renda fixa ao longo do tempo. Então, vai ser esse comportamento do gráfico. A renda fixa seria mais algo semelhante a isso, a um crescimento meio que quase em linha reta o seu rendimento. Então, o seu dinheiro não vai sofrer nenhuma variação nenhuma e você vai ter um retorno no final do período que você investiu. A renda variável, ela está sujeita a fatores meio que globais, não se tratando só de Brasil. Você tem uma economia meio que não tão estabilizada, você tem uma macroeconomia que influencia nisso, ou seja, o preço do petróleo, a economia de outros países, o dólar acaba meio que se valorizando demais em relação ao real ou desvalorizando cada vez mais, e isso tudo influencia na renda variável, se tratando de ações de algumas empresas que estão expostas ao exterior ou também estão expostas a meio que desequilíbrio na economia do país, crises políticas e tudo mais. Então é meio que muito incerto e você acaba não conseguindo definir como que vai ser o comportamento daquela determinada ação, daquela empresa. E tem também as questões da empresa em si, se valorizar demais ou se desvalorizar. A empresa muda de fundamentos ou a empresa acaba meio que se endividando e você acaba meio que investindo nessa empresa e o comportamento daquela empresa acaba sendo isso. Você acaba investindo aqui, por exemplo, naquela empresa e o seu dinheiro acaba se desvalorizando e você acaba perdendo muito dinheiro nela. Então é meio que muito incerto na renda variável. Você acaba não tendo meio que uma noção do quanto que você vai ter no final daquele período que você deixou. Então por isso que é meio que aconselhável a você estudar mais sobre investimentos, estudar mais sobre análise fundamentalista, que eu vou falar mais à frente para vocês, antes de começar a investir em renda variável. Porque antes de comprar ações, por exemplo, você precisa ter um conhecimento técnico antes de investir numa empresa, porque se você tiver 10 mil, por exemplo, para aplicar em renda variável e não ter esse conhecimento básico, acreditem, é questão de dias que, se você for aplicar de uma péssima forma, você pode perder esses 10 mil em menos de uma semana, por exemplo. E então é muito que variável, você não pode simplesmente aplicar sem ter o conhecimento básico e técnico sobre investimentos em renda variável. Aí você tem vários, fundos multimercados, fundos imobiliários, fundos de ações, mercado de ações e mercado de opções. Então, são vários tipos de investimentos. Eu vou focar mais nos fundos de imobiliários e fundos de ações, que são os mais básicos da renda variável para você começar a investir e estudar e se aprofundar mais nesse tema. Bom, mas antes de tudo, eu vim falar aqui sobre o Tesouro Selic. Eu já falei anteriormente sobre a renda fixa e o Tesouro Direto, que são títulos emitidos pelo governo federal. E esses títulos, nós temos o Tesouro Selic, que nada mais é do que um programa de investimentos oferecido pelo governo federal, em parcerias com BM e Bovespa. Então, o Tesouro Selic ele é um título de dívida emitido pelo governo. Então, você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai pegar esse dinheiro, se investir em infraestrutura e tudo mais na sua economia, e com isso ele vai te gerar um retorno a longo prazo. O Tesouro Selic, atualmente, se não me engano, ele é meio que tem como taxa a taxa de juros básicas, ou seja, a taxa de juros Selic, e recentemente foi cortada a 2%.
Então, é 2% e é abaixo da inflação. Então, esse tipo de investimento, pensando em bom retorno, não é aconselhável. Só que eu coloquei aqui justamente para você que é um pequeno investidor e quer o seu dinheiro sendo meio que valorizado a curto e longo prazo, é um investimento bem interessante para você, porque é um investimento que você pode fazer para ter sua reserva de emergência, como eu disse na educação financeira básica, para o indivíduo ter uma boa reserva de emergência para períodos incertos e tudo mais. E é seguro. Você pode deixar seu dinheiro parado lá no Tesouro Selic e ele vai te gerar retorno. E é um investimento bem básico, você simplesmente aplica e tudo mais. E quando você precisar retirar esse dinheiro, é simplesmente você vai lá e retira, e você acaba meio que tendo que esperar um dia, mais ou menos, e no outro já está o dinheiro disponível na sua corretora para poder sacar e transferir para o seu banco. Então é um investimento bem básico e bem aconselhável para ter a sua reserva de emergência. Apesar de a taxa de juros básica Selic estar abaixo da inflação, é um investimento bom ainda, não se torna ruim. Ou seja, a inflação, o seu dinheiro vai estar se desvalorizando de uma certa forma, só que vai ser bem abaixo em relação a outros títulos de investimentos, como por exemplo a poupança. O Tesouro Selic ele ainda rende muito mais do que a poupança. E você tem muitos brasileiros que têm muito dinheiro parado na poupança. E o Tesouro Selic ele é um investimento que tem um retorno muito maior do que a própria poupança. Então, por isso que eu acabei colocando aqui e aconselho quem for investir, abre sua corretora lá, vai estar Tesouro Direto e você investe no Tesouro Selic, que é bem simples e prático esse investimento. Bom, falando sobre ações agora, ações é um pouco mais teórico, pertence ao grupo de investimentos em renda variável. As ações, em termos técnicos, elas nada mais são do que partes de uma empresa. Ou seja, uma empresa qualquer que ela está crescendo cada vez mais e ela está precisando capitalizar recursos, capitalizar dinheiro, o que ela faz? Ela abre uma oferta inicial pública, que vem do termo em inglês aqui. Então, ela abre parte do seu negócio para pessoas públicas, quaisquer que sejam, que tenham dinheiro para fazer o investimento nela. Há um preço que ela meio que extrapola ao fazer essa IPO. Então, quando ela está precisando capitalizar recursos e tudo mais, ela está precisando investir mais nos seus negócios, expandir a sua indústria, os seus negócios, ela abre uma oferta inicial. E nisso ela joga, por exemplo, 30% da empresa em ações e o indivíduo qualquer que tenha dinheiro consegue comprar essas ações. Então, tecnicamente, as pessoas pensam, eu vou investir em ações, vou investir em renda variável e eu vou estar comprando papéis. E o que precisa ficar claro aqui é que você não está simplesmente comprando ações, você está comprando negócios. Então, antes de começar a investir e ter todo o conhecimento técnico em ações, é necessário você ter ideia de que você vai estar comprando negócios. Então, você olha para um negócio e que você fala, eu não seria cliente dessa empresa por conta disso e de outros motivos, ou porque não tem fundamento essa empresa permanecer por mais tempo no mercado, você acaba meio que tendo essa noção e acaba não investindo nessa determinada empresa. E isso é muito comum, porque você precisa ter todo esse conhecimento, ter toda essa visão da empresa, porque você está comprando um negócio. E tem vários casos curiosos anteriormente de algumas empresas que, obviamente, saíram do mercado ou até mesmo faliram porque seus negócios meio que não se atualizaram às novas tendências do mundo moderno. Por exemplo, você tem as empresas de fotografia anteriormente, por exemplo, as lan houses. Imagine empresas de uma lan house hoje em dia. Não existe mais. E aquelas empresas anteriormente que fizessem uma IPO e abrisse o negócio e você investisse, você perderia todo o seu dinheiro, porque elas não se atualizaram ao mundo moderno, não se atualizaram às novas tendências e você perdeu seu dinheiro e ela acabou falindo e tudo mais. Então, por isso que existe esse conhecimento não só técnico, de avaliar como a empresa está na situação dela, e avaliar qual é o futuro dessa empresa, e ver se ela tem futuro de permanecer por mais tempo no mercado. Então, é toda essa análise fundamentalista da empresa. E você tem alguns tipos de ações. Você tem as ações ordinárias, que é do símbolo ON, final 3. Ações preferenciais, final 4. E ações Unit, final 11. Então, são 3 tipos de ações que você pode comprar de determinadas empresas. Algumas empresas podem possuir ordinárias, preferenciais, Unit,
os três tipos e tudo mais. Grande diferença é que ações ordinárias são ações com direito ao voto. Ou seja, se você tem um grande patrimônio, você é milionário ou bilionário e vai comprar uma grande parte de uma empresa, você compra ações ordinárias, você vai ter direito a votos nas assembleias. E você vai ter direito também a participar do negócio, tomar decisões com a empresa, tentar entrar, fazer parte desse negócio e participar mais ativamente para aquela empresa crescer mais. Então, agora, se você não for um grande investidor, não for milionário, você vai comprar algumas ações, mas você não vai ter o direito ao voto, porque você vai ter uma pequena parte daquela empresa, muito pequena mesmo. Então, você precisaria ter muito dinheiro para ter direito ao voto mesmo. Ações preferenciais é algo que eu vejo mais vantajoso para o pequeno investidor, e são ações com direito a recebimentos dos dividendos. Então, os dividendos não mais são do que parte do lucro daquela empresa dividido aos acionistas. Então, as pessoas que possuem um grande número de ações preferenciais têm direito preferencial aos dividendos em relação às ações ordinárias, que estão direito ao voto. Então, tendo uma maior parte, o privilégio de ter a preferência de receber os dividendos, você vai estar lucrando mais. E isso, para o pequeno investidor, faz grande diferença. E você tem ações Unity, que são ações do final 11, que nada mais são do que a mescla dessas duas ações. Ou seja, eu posso possuir uma ação Unity que tenha ações ordinárias e ações preferenciais mescladas. Então, eu posso ter direito ao voto e também vou ter preferência ao receber os dividendos. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, você tem ações da Natura, que é ação ordinária e tudo mais, da Petrobras, Bradesco, que é o banco, a Vale, que é uma indústria de extração de minérios. E aqui nós temos também ações da Petrobras, ação preferencial, aqui ó, da Petrobras a gente tem seja ordinárias e também possuímos ações preferenciais ao recebimento de dividendos. Aqui o Bradesco também temos ações ordinárias e ações preferenciais e da Vale também. Então fica muito a critério do investidor o que ele quer, se ações ordinárias, preferenciais e Unity dependendo da empresa. Antes de investir também, como eu já disse, você tem uma determinada empresa indicadores fundamentalistas. Nada mais são do que indicadores que avaliam se aquela determinada empresa vale a pena realmente investir. Então, você vai ter um determinado indicador que te diz, isso significa que a empresa está endividada, ou isso significa que a empresa paga bons dividendos. Então, você fazendo um curso de aperfeiçoamento técnico e investir em ações, você vai aprender cada vez mais a avaliar uma empresa antes de investi-la. Então, num curso mais aprofundado, que não é o meu caso aqui, é só mostrar um conhecimento básico sobre educação financeira e sobre investimentos, num curso mais técnico e avançado sobre investimentos, eles vão te ensinar a avaliar de maneira precisa esses indicadores fundamentalistas de determinada empresa. E com isso você acaba meio que pegando o seu capital, investindo numa empresa consistente e com consciência, porque você vai ter o conhecimento técnico necessário antes de investir e vai reduzir a chance de perder todo o seu dinheiro a zero, por exemplo. É lógico que a chance de perda é meio que incerta. Você, uma hora ou outra, vai perder dinheiro investindo em ações. Mas, tendo esse conhecimento técnico e avaliando os indicadores fundamentalistas da empresa, você acaba meio que reduzindo a chance de perder todo o seu dinheiro. E aqui eu coloquei algumas formas de lucrar com investimentos em ações. Você tem a forma de valorização do seu patrimônio, ou seja, buy and hold é a expressão do mercado financeiro que eles usam para o investidor que compra ações e seguram até o fim. Ou seja, ele pensa a longo prazo. Eu vou comprar ações e não vou usar esse dinheiro daqui 30 anos, por exemplo. Eu quero gerar minha aposentadoria a partir do investimento em ações. E isso é recomendado, principalmente para pessoas que estão investindo a longo prazo. Então, o seu patrimônio passa a valorizar a longo prazo, segurando as suas ações. Temos os juros sobre capital próprio, que nada mais são do que juros pagos por você ter as ações daquela empresa seguradas por mais tempo. Então, quanto mais tempo você tem as ações, algumas empresas pagam esse juros sobre capital próprio, que vai ser valorizar o seu patrimônio. Nós temos os dividendos, que nada mais são do que o lucro daquela empresa,
que, que é um lucro repassado para os acionistas, ou seja, você tem empresas que pagam mais dividendos e aquelas que não pagam, ou aquelas que pagam de maneira média, assim. Então, você focar numa empresa que é boa pagadora de dividendos, como, por exemplo, você está uma empresa, a Itaúsa, que eu vou usar como um exemplo logo a seguir. Ela é uma ótima pagadora de dividendos. E isso a longo prazo é bom, porque você vai receber trimestralmente um valor por ação e esse valor vai cair na sua corretora. E com esse valor você consegue, dependendo da quantidade de ações que você tiver, comprar mais ações e valorizar cada vez mais o seu patrimônio. Então, isso a longo prazo, montar uma carteira de investimentos focadas em dividendos e focada a longo prazo, isso tende a valorizar muito o seu patrimônio e a longo prazo você acaba valorizando esse dinheiro e com isso podendo se aposentar cada vez mais cedo, tendo uma renda passiva desses dividendos a longo prazo. E você tem também a forma de lucrar, o investidor empreendedor, que nada mais é do que a pessoa que investe, por exemplo, compra ativos e vende ativos. Ou seja, nada mais é do que o indivíduo que compra pensando já em vender. E você tem alguns tipos, como por exemplo, os traders. Nada mais é do que o indivíduo que compra ações num determinado dia e vende no final do dia. E eu não recomendo esse tipo de investimento, essa forma de investir. Porque fazer day trade, que nada mais é do que comprar ações no começo do dia, pensando na sua valorização e tentando lucrar num único dia, comprando e vendendo ações, não é recomendado, porque você corre o grande risco desse ativo se desvalorizar e você perder dinheiro. E se tratando de day trade, a maioria compra esses ativos de maneira alavancada e eles pagam uma taxa por essa alavancagem, essa compra e venda, e paga para a corretora. E a corretora fica muito feliz com isso, porque a partir do momento que você compra e vende ativos e perde dinheiro, o mercado financeiro agradece, porque você está perdendo dinheiro. E você tem também o investidor empreendedor que faz swing trade, que nada mais é do que comprar um ativo hoje e segurar mais ou menos uma semana, um pouco mais, e pensando na valorização desse ativo. É um pouco mais seguro do que o day trade, principalmente focando em valorização momentânea, porque você pega, por exemplo, o mercado financeiro recentemente, teve uma queda no preço das ações, e você vai lá e compra nessa queda. E passa-se uma semana, o mercado volta a se estabilizar, as ações têm o seu preço aumentado, você vai lá e vende. Então, é bem simples, você acaba comprando na baixa e vende na alta, e com isso você tem uma boa lucratividade. Então, acaba meio que sendo um swing trade, sendo meio que vantajoso em relação ao day trade. E o investidor empreendedor nada mais é do que isso. Compra ativos, pensando em vender esses ativos, e ele lucra com isso. Bom, eu vim aqui falar sobre o home broker novamente. Aqui eu coloquei essa imagem de novo para mostrar que aqui funcionam as ações. Você tem aqui, por exemplo, ações do Itaú Unibanco, que é o maior banco privado do país. E você tem as ações dele, por exemplo, aqui custando R$ 27,11. No início do dia, aqui são 11 horas e o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, passa a funcionar a partir das 10. Ou seja, às 11 horas, esse banco está valendo R$ 27. Mas pode chegar no final do dia, ocorrer uma super desvalorização e essa valorização perder significado, ou seja, no final do dia ficar negativo, tipo assim. Então, investir em ações, você está sujeito a essa variação. Você pode comprar a R$ 27 no início do dia e chegar no final do dia ter apenas 25, ou seja, você perder dinheiro. Então, por isso que o cara que faz day trade, que compra ativos logo no início e quer vender, e vai vender no final do dia, não é recomendado, porque esses ativos, eles podem se desvalorizar meio que instantaneamente, pode cair esses ativos e você perder muito dinheiro com isso. Então, para investir em ações, é necessário ter todo o conhecimento técnico e, antes de tudo, ter noção do que empresa você está investindo, porque você pode perder muito dinheiro com isso. E você tem várias empresas, por exemplo, Itaú, temos a empresa da Magazine Luiza, que é uma ação bem bacana, que muitos investidores acabam investindo nessa empresa, teve uma super valorização recentemente. Você tem ações da Itaúsa, entre outras ações que você queira investir, que você pesquisou em alguns sites e tudo mais, como por exemplo o Infomoney e entre outros sites que acabam indicando empresas para você investir. E é necessário ter toda uma análise técnica antes de começar a investir nessas empresas, antes de começar na renda variável.
Então, por isso que eu recomendo vocês buscarem informações mais precisas e informações mais consistentes sobre o tema. Bom, isso aqui eu coloquei, é de um site chamado Status Invest. Nada mais é do que um site que eu indico para vocês que já tem um bom conhecimento sobre ações e querem começar a investir em determinadas empresas. E nada mais é do que ele mostra os indicadores fundamentalistas da empresa. Então, você tem a parte contábil, a parte da empresa, os indicadores e tudo mais, e você vai avaliar se aquela empresa vale realmente a pena investir pela sua economia e como que ela está no seu balanço patrimonial. Por exemplo, aqui nós temos o balanço da empresa e a relação de ativos e passivos de determinada empresa. Ao avaliar isso, você precisa ter noção de como você está investindo nela e se ela está endividada ou não. Logo que ativos nada mais é do que ela possui, os bens que ela possui para poder vender ou tudo mais, e os passivos, que nada mais é do que as obrigações, os gastos que ela possui. Então, se você vai investir numa empresa que tem muito passivo e pouco ativo, obviamente que essa empresa está endividada e ela não está lucrando tanto assim. Então, não é aconselhável você investir em empresa assim. E esse daqui nada mais é do que o balanço patrimonial da empresa Itaúsa, que é uma empresa que investe em outras empresas, pertencente ao grupo do Itaú Unibanco. Aqui você tem aqui o valor da empresa, o preço médio por ação, e aqui, como eu disse para vocês, investir em ações você está sujeito à variação do mercado, ou seja, você pode comprar aqui no início do dia a quase R$10,60 por ação, e chegar no final do dia, essa valorização passar a ser R$10,20, por exemplo. Então, ter essa desvalorização. Então, investir em ações é focar a longo prazo, não pensando a curto prazo, vender em 2 dias, 3 dias. Aqui é meio que a variação do preço médio por ação por 5 dias. E ver que não é um gráfico contínuo, é meio que altos e baixos. E isso resume a renda variável. Então, por isso que chama variável. Então, as ações tendem a valorizar e desvalorizar ao longo do tempo. E, em termos técnicos, é muito melhor você pensar a longo prazo ao investir em renda variável. Bom, aqui são indicadores fundamentalistas da empresa Itaúsa, e você tem vários aqui, como o preço sobre o lucro, que indica o quanto você vai poder, digamos assim, os investidores estão dispostos a pagar sobre aquela ação e como que o preço sobre o lucro meio que influencia no seu investimento, porque é meio que o tempo que vai ter o seu investimento daquela determinada empresa que você vai ter retorno sobre o que você investiu naquela ação. Nós temos sobre o preço sobre o valor patrimonial da empresa e você tem também dívida líquida sobre EBITDA, entre outros indicadores. O meu foco aqui não é explicar profundamente cada indicador e falar para vocês, até porque eu não tenho todo esse conhecimento técnico ainda. Eu tenho buscado através de um curso que eu estou fazendo sobre investimentos e eu ainda não possuí todo esse conhecimento técnico para falar para vocês, precisamente. Então, por isso que eu acabo indicando para vocês outros youtubers, educadores financeiros, que aprofundem mais no tema, nessa análise técnica. Até porque investir em ações é algo muito complicado. Toda pessoa que começa a investir, ela não começa a investir já sabendo todo esse conhecimento técnico. Ela vai buscando cada vez mais ao investir, vai aprendendo, vai buscando mais informações. E é o que eu indico a vocês fazerem, a buscar conhecimento sobre o tema, sobre esses indicadores. Bom, agora deixando um pouco o assunto de ações, vamos meio que terminar essas apresentações sobre a educação financeira, falando sobre fundos de investimento imobiliário. Também é um tipo de investimento muito comum no Brasil. Nós temos aqui no Brasil a economia baseada em brasileiros que investem muito em imóveis. Você tem um grande número de brasileiros que compram, por exemplo, uma casa ou um apartamento, pensando em alugar esse imóvel. Só que qual que é a desvantagem de você fazer isso? Investir em um imóvel e alugar. Você está sujeito a pagar um imposto, lógico que você tem aqui no Brasil o IPTU, que o dono do imóvel acaba pagando. Ele corre o risco de ter um cliente inadimplente, ou seja, o cliente não paga o aluguel e ele acaba meio que tendo que deixar o cliente por 3 meses, aí sim ele pode despachar esse cliente do seu imóvel, é assim que funciona no Brasil.
E você corre o risco também de ocorrer algum acidente ou alguma coisa naquele seu imóvel. Por exemplo, se acontece alguma infiltração na casa, acaba precisando de alguma manutenção. É o dono do imóvel que paga, e não o cara que está pagando o aluguel. Então, acaba meio que tendo esse risco para quem investe em imóveis dessa forma. E agora, os fundos de investimento imobiliário nada mais são do que fundos de investimentos que têm vários investidores investindo em imóveis, só que reduzindo a chance dessa inadimplência entre os investidores. Ou seja, você não paga imposto, já começa por aí, pelo IPTU, não é meio que já deduzido já pelo dono do imóvel. Então, ao investir nesses fundos, você não paga o imposto, você está investindo em imóveis, seja em galpões logísticos, shopping centers, por exemplo, e com vários outros investidores, e a chance de perder esse dinheiro e desvalorizar é bem baixa mesmo, remota também. Lógico que ocorre a chance de tal imóvel desvalorizar, ou os dividendos, a lucratividade diminuir bastante, como vem acontecendo recentemente com a fechada dos shopping centers, por conta da pandemia e tudo mais. Alguns shoppings fecharam e tudo mais, o aluguel diminuiu bastante, então os dividendos que são pagos mensalmente pelos fundos de investimento imobiliário acabaram meio que caindo e alguns imóveis acabaram sendo desvalorizados também. Então você tem como vantagem investir nesses fundos de investimento imobiliário, não precisar adquirir um imóvel físico, ou seja, você não paga o imposto, você não precisa pagar a manutenção do imóvel, ou depois precisar vendê-lo novamente, caso você precise. Então é muito mais fácil investir nesses fundos, porque você compra e se precisar você vende novamente. É bem mais simples do que comprar um imóvel físico. Os impostos são reduzidos, como por exemplo o IPTU. Os dividendos são mensais, ou seja, você recebe um valor, como se fosse um aluguel, por determinada cota. Ou seja, você pode pagar por um fundo imobiliário, comprar uma cota de R$180, por exemplo, e receber 80 centavos por mês. Lógico, quanto mais cotas você tiver, maior vai ser esse valor. Falei 80 centavos, mas dependendo da quantidade de cotas, vai só aumentando por mês. E por isso que investir em fundos imobiliários é uma boa indicação para aqueles que pensam a longo prazo e vai investindo cada vez mais, comprando mais cotas ao longo dos meses, e com isso fazer uma carteira balanceada com fundos de investimento imobiliário, você acaba meio que tendo uma renda passiva no final da sua vida, por exemplo, da sua carreira, e pode aposentar tranquilamente só vivendo de fundos de investimento imobiliário e ações. E aí você acaba tendo uma boa renda passiva e com isso se aposentando mais cedo. Você possui alguns tipos, nós temos os fundos de investimento de tijolo e fundos de investimento de papel. Fundos de tijolo é um fundo de investimento que você investe diretamente no ativo, ou seja, você vai ter lá o fundo de investimento imobiliário que tem como um gestor que investe diretamente em algum ativo, como por exemplo, galpões logísticos de algumas empresas, prédios corporativos que têm suas salas alugadas para advogados, empresários e tudo mais. Você tem investimentos em shopping centers, que é bem comum também. E cada shopping recebe o aluguel por determinada loja. E com isso, você acaba lucrando com isso. E você tem os fundos de papel, que não é investimento propriamente dito, diretamente no ativo. Você investe em títulos lastreados de fundos imobiliários, como, por exemplo, letras de crédito, entre outros. Então, é basicamente isso daqui sobre fundos de investimento imobiliário, e é um tipo de investimento bem simples até. Se vocês pesquisarem alguns livros de literatura sobre o tema, vocês vão se aperfeiçoando no tema desse tipo de investimento, e os riscos em relação à renda por exemplo, de ações é bem menor, ou seja, o risco de desvalorizar um determinado ativo de investimento imobiliário acaba sendo bem menor do que ações. Então, é um tipo de investimento que eu aconselho até mais, se você for focar no investimento a longo prazo, comece a investir em fundos de investimento imobiliário, porque as chances são bem menores de se perder dinheiro do que ações. E você só precisa ter uma determinada análise técnica, mas é bem mais simples fazer em fundos de investimento imobiliário do que em ações. Bom, e para fechar a apresentação, eu coloquei aqui para meio que concluir todo esse básico sobre educação financeira, mostrando
gráfico do INSS, que nada mais é do que o teto de salários mínimos do aposentador do INSS. Então, você tem aqui o salário que era recebido em 2004, que era 9,6 salários mínimos, e 2016 passou a 5,9 salários mínimos. Então, eu coloquei isso para mostrar para vocês um porquê de ter uma boa relação com o dinheiro. Porque se tratando de aposentadoria e depender do Estado, ao passar do tempo, por exemplo, 2016, agora isso deve ter diminuído cada vez mais, a tendência é essa. Porque o que vem acontecendo? Você tem uma grande quantidade de pessoas que vem conseguindo aposentar. A expectativa de vida só vem aumentando. Então você vai acabar meio que tendo, a longo prazo, mais pessoas vivas, ou seja, acima de 80 anos. Isso é bom, não que seja ruim. O grande problema é essa grande maioria de pessoas que estão acima de 80 anos vão ficar dependendo do Estado. Obviamente que vão ficar dependendo e precisando desse INSS, desse salário mínimo, dessa aposentadoria, você vai ter menos contribuintes. Ou seja, a maior parte está querendo receber, é um beneficiário, e você tem uma pequena parte que é contribuinte, que está trabalhando para manter isso daí, pagando como imposto, o INSS. E com isso, é meio que essas pessoas acabam não recebendo, tendo um padrão de vida bem abaixo do que se tinha antes. Ou seja, imagine uma pessoa que tinha como custo de vida 9,6 salários mínimos e simplesmente vai se aposentar, dependendo do INSS, passa a ter que sobreviver com 5,9. Ou seja, você reduz o seu padrão de vida. E isso é prejudicial para a pessoa e tudo mais, e acaba meio que não tendo uma aposentadoria tranquila. Então, por isso que é imprescindível a educação financeira. É você ter uma boa relação com o dinheiro e saber investir esse dinheiro. Porque ao saber investir, você vai poder ter uma boa economia, investir em determinadas ações, ativos e tudo mais, e você não vai precisar depender do Estado para poder se aposentar. Isso é muito vantajoso, principalmente para as pessoas que tiveram uma boa educação, e isso no Brasil é meio que chato de falar, porque você tem uma grande quantidade de pessoas que vivem uma desigualdade muito absurda, pessoas que não tiveram esse conhecimento, não tiveram uma boa oportunidade de fazer uma faculdade, abrir seu negócio e tudo mais, e teve que ter uma vida com trabalhos meio que com salários bem abaixo, e não consegue juntar esse dinheiro para aposentar. Então, por isso que a pessoa que teve a oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, receber uma boa renda, é recomendável que ela consiga investir seu dinheiro, destinar uma parcela do seu dinheiro para pagar esse imposto INSS, e com uma outra parcela do dinheiro, investir e fazer sua aposentadoria. Porque com isso, ela consegue meio que, ela e tantas outras pessoas que tiveram essa oportunidade de fazer isso, ter essa boa educação financeira, não depender do Estado. Porque ao fazer isso, a outra parcela da população brasileira que não teve essa oportunidade que ela teve, ser beneficiária desse INSS aqui. E com isso, você acaba meio que tendo um equilíbrio na população. E isso acaba meio que sendo vantajoso para ambos os lados. E para fechar, eu coloquei uma questão aqui, o que o dinheiro não pode comprar. Basicamente, é uma questão meio que filosófica em relação com o dinheiro, que é isso que traz a educação financeira. A única coisa que o dinheiro não pode comprar, infelizmente, é o tempo. Então, ter uma boa relação com o dinheiro, saber investir, é você saber ganhar tempo. O objetivo do investimento nada mais é do que você ganhar tempo. Não é para te tornar rico, mas sim é você ganhar tempo, porque ao investir, você vai conseguir se aposentar mais cedo, e com isso, você se aposentando mais cedo, você acaba meio que conseguindo ganhar mais tempo de vida. Você acaba meio que fazendo o que você gosta realmente, saindo do seu trabalho, conquistando a sua liberdade financeira para fazer o que você quiser, viajar ao mundo e tudo mais. Então, você acaba meio que ganhando tempo tendo uma boa educação financeira. Então, não tendo essa educação financeira, você acaba não conseguindo se aposentar mais cedo, você acaba meio que tendo que trabalhar até os seus 70 anos, 80 anos, e com isso você acaba não conseguindo essa liberdade financeira. Então, o dinheiro só não compra o tempo mesmo. E a sua liberdade financeira depende de uma boa educação financeira. Então, é por isso que eu coloquei essa ideia no final dessa apresentação.
Então, eu espero que tenham gostado da apresentação, espero que tenha sido simples e didática. Eu acho que acabei meio que estendendo um pouco a apresentação, mas foi de uma maneira bem mais resumida sobre o tema, e eu aconselho que vocês se aprofundem mais no tema, e eu vou deixar um link abaixo com um PDF com indicações literárias, que eu recomendo que vocês leiam, indicações de páginas, youtubers que falam sobre educação financeira, bem melhor do que eu, e de uma maneira mais aprofundada no tema. Então, eu encerro a apresentação por aqui, espero que tenham sido claros sobre o tema, fique em casa, fique bem e aprenda conosco. Até breve.